Graça e paz. Sabe o que eu acho interessante de ver pessoas que são usadas por Deus? Pessoas às quais o Senhor move o coração para que a sua obra continue, para que a sua obra cresça. E aí nós vemos que a palavra de Deus ela é implantada nos corações. É que a característica disso, como o Senhor mesmo diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 33, que a árvore ela é reconhecida pelos frutos. Os frutos que nascem numa árvore não faz dessa árvore boa ou má. Esses frutos apenas vão identificar se essa árvore é boa ou se ela é má. As pessoas que verdadeiramente são guiadas por Deus, é como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, verso 24 e 25, que não está o discípulo acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser igual ou parecido com o seu mestre, e o servo parecido com o seu senhor. E aí a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 6, versículos 10 e 11, que nós devemos imitar os exemplos que nós temos na fé. Que nós devemos continuar fazendo as mesmas coisas, como a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, que continue o justo praticando a justiça, ao santo a santificar-se, e o imundo continue na prática da imundícia, e o que pratica a iniquidade continue praticando isso, porque o Senhor vai um dia colocar tudo às claras. Ninguém poderá sair ou livrar-se da mão do Senhor, como está lá em Amós capítulo 5, verso 19 a 20. Então, destes exemplos de fé, nós encontramos uma mulher chamada Tamar. Nós vemos Tamar ali em Gênesis capítulo 38. Nós vemos também Tamar aqui na genealogia de Cristo. Nós vemos muitas pessoas muito imperfeitas, como eu e como você. Como o apóstolo Paulo, lá de Romanos capítulo 7, verso 19, onde ele diz que o mal que ele não quer, o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer está sempre diante dele. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele ressalta a graça de Deus e ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o apóstolo mesmo diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí o apóstolo Paulo se coloca na posição de que cada um de nós temos que nos colocar. E como Tamar se colocou em submissão ao Senhor quando ele diz, dos quais eu sou o principal dos pecadores. Dependentes eternamente do Senhor. Colocando-se na posição de doentes espirituais, porque Jesus diz em Mateus 9,12, misericórdia quer e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos ou gorduras de carneiros, como a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, na rebelião de Saul, que o Senhor quer obediência. Nós vemos aqui na palavra de Deus, na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, onde nós encontramos pessoas e mulheres principalmente, aqui que eu quero ressaltar, Tamar. Nós encontramos, por exemplo, a própria Maria, mãe do Senhor, onde a sua reputação foi colocada em dúvida pelo próprio José, mesmo que fosse no seu íntimo, colocando em dúvida a sua reputação, achando que ela houvesse cometido adultério. Nós encontramos Ruth, uma moabita, a filha de povos estrangeiros, de dois inimigos do povo de Deus, Amon e Moabe, mas que abandona tudo para andar com Noemi, para ir até Belém, onde depois, posteriormente, nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, da qual descendência também veio de Tamar. Nós encontramos a Betseba, que foi uma mulher que cometeu adultério com Davi, mas que gerou Salomão, que depois Ageu profetiza, depois do cativeiro da Babilônia, onde o segundo templo é reconstruído, e aí Ageu diz que a glória da última casa seria maior, onde o próprio Senhor pisou no templo de Salomão.
Nós encontramos Raabe, onde a própria palavra diz aqui, na genealogia de Cristo, de Mateus capítulo 1, onde a Bíblia diz que a meretriz Raabe. E aí vai lá e nós encontramos Raabe lá no rol dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Qual a diferença dessas pessoas? São pessoas que tinham os seus problemas, pessoas defeituosas, pessoas que tinham as suas dificuldades de andar com Deus, mas eram pessoas que queriam andar com Deus. E dentre essas nós encontramos um exemplo da fé, que é Tamar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mulher, para que nós então sejamos imitadores daqueles que se despojaram de tudo para servir ao Senhor. Quando nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 38, onde Judá, um dos 12 filhos de Jacó, gera 2 filhos. Um deles era Er e o outro era Onã. Er era mau diante do Senhor, e então o Senhor mata esse filho de Jacó. Havia a lei do levirato para que a mulher não ficasse desamparada e para que também houvesse descendência em homenagem ao morto. E aí esse Onã teria que tomar Tamar, cumprindo a lei do levirato, que era o parente mais próximo, para gerar descendência para o seu irmão. Só que esse Onã também era mau. Ele era perverso, ele era egoísta e maldoso, porque todas as vezes que ele coabitava com Tamar, ele desperdiçava o sêmen na terra para não gerar descendência para o seu irmão, porque o filho não seria tido como sendo dele. Assim existem muitas pessoas que não são imitadoras de Cristo. Assim existem muitas pessoas que só pensam em si mesmas. Pessoas que estão totalmente distantes do reino de Deus e dos ensinos concisos da doutrina cristã. E aí então Deus mata também esse Onã, e ali a descendência de Judá iria parar. Maravilhosamente o que Deus faz, como sempre o Senhor conduz a sua obra com as suas próprias mãos. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar aqueles que lhes pertencem. Porque muitas pessoas ficarão responsáveis por suas próprias ações, e ira e indignação virá sobre todo aquele que pratica o mal, porque o Senhor dará a cada um segundo as suas ações, lá de Romanos capítulo 2, verso 4 a 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus move o coração de Tamar, e Tamar então, não se preocupando com a sua própria reputação, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Muitas vezes, muitas pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Muitas pessoas chegam ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, pelo que os outros vão pensar. Quantos irmãos verdadeiramente cristãos deram a vida por preservar a palavra de Deus em seus corações e em tudo aquilo que eles davam um bom testemunho, porque não se preocuparam com as suas próprias vidas e pagaram sim com as próprias vidas mesmo. Não é pelo que eles poderiam perder, eles perderam as próprias vidas, onde nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, que diante da morte eles não amaram a própria vida. Apocalipse 19. Diante da morte não amaram a própria vida, e nós vemos Tamar fazendo isso. Ela vai e se veste de meretriz, de prostituta, e se deita com Judá, para que não ficasse sem descendência a tribo de Judá. Então Deus move o coração dessa mulher para que ela continue, para que através disso continue então a descendência, onde lá na frente iria vir ao mundo o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. Em oposição aos desejos e anseios que muitos têm sobre as coisas do mundo, as pessoas estão tão preocupadas com as suas próprias conquistas, com as suas próprias realizações, com as prospecções, com os próprios anseios. E como a palavra diz que os últimos dias seria dessa forma mesmo, pessoas amantes de si mesmas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tamar então faz aquilo que está lá em 1 João capítulo 2, verso 15. Não comece a colher com alegria as coisas que há no mundo, porque todas as coisas que há no mundo, a concupiscência, o desejo desenfreado,
da carne e dos olhos gera uma soberba da vida e pessoas assim se afastam do Senhor. Tamar fez o contrário. Ela não olhou para isso, ela não olhou para a sua própria reputação. Assim como o apóstolo Paulo em Atos 20, 24, no versículo 23, o Espírito Santo revela para Paulo que ele teria muitas tribulações, angústias, perseguições em Jerusalém. E aí Paulo diz, mas eu não estou preocupado com a minha própria vida, eu não tenho por preciosa a minha vida aos meus próprios olhos, desde que eu complete a minha carreira. É isso que ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. O tempo da minha partida se aproxima e eu já estou sendo oferecido por libação. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, reservada, guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não me importa o que os outros pensam. Agora minha mente ela é moldada pela palavra de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus e de Cristo Jesus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque a nossa mente agora é moldada pela palavra. É isso que Paulo diz em Efésios 4,17. Não andem mais na vaidade dos próprios pensamentos. Não sejam convencidos pelas coisas que há no mundo, mas pelo Espírito. Não apague o Espírito que há em vós, porque vocês vão colher o fruto das ações de vocês. É isso que o Senhor diz em Deuteronômio 30,15. Eis que põe diante de vós o caminho do bem e do mal, da morte e da vida. E o Senhor ainda dá o conselho. Escolha o bem. Jesus diz em João 12,48 que a palavra será posta como testemunha contra muitas pessoas, porquanto rejeitaram. Tamar não fez isso. Ela obedece então à orientação, o conselho, à vontade de Deus para gerar descendência ao leão da tribo de Judá, para gerar descendência a Judá e que lá na frente viria o Salvador do mundo. Não se preocupa com a sua própria vida, não se preocupa com o que os outros vão pensar, desde que a obra de Deus continuasse. Assim são os que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito, desenvolvem frutos para Deus. É isso que o Senhor vai procurar em cada um de nós, como está em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. É natural, não é forçado. Quando a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós agora vivemos para Deus. Essa é a consequência do versículo 14, do mesmo 2 Coríntios 5. O amor de Cristo me constrange, eu não consigo deixar, eu não consigo não servi-lo. Foi isso que Tamar sentiu. Eu desejo, eu anseio fazer a obra de Deus. Eu anseio ser usada por Deus. É isso que ela pensou. E Deus a usou e lá na frente nasceu o Senhor Jesus e a salvação. Deus move corações. Deus move pessoas. E aí nós vemos o exemplo disso, de pessoas que verdadeiramente deixaram e aí estão com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E aí pessoas que verdadeiramente servem e que nasceram de novo, elas se despojam, assim como Tamar se despojou para servir ao Senhor. É assim que temos que seguir esses exemplos que nós temos de fé. E Tamar é um desses exemplos. E tantas pessoas maldosas que nós temos visto com proeminência na mídia, pessoas que não desenvolveram absolutamente nada para o reino de Deus. E nós vemos milhões de pessoas seguindo essas pessoas. Mas nós temos exemplos na própria palavra de Deus, de pessoas que verdadeiramente agradaram ao Senhor. E são esses que nós temos que imitar. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.